polêmica, assim, mas lá atrás, quando eu comecei, eu também já sou das antigas, eu tô, desde 2000 não vou falar quando, mas faz tempo. Cara, era muito comum, assim, não existia a divisão, né, de back e front, era tudo junto. E tinha alguns conhecimentos, por exemplo, você que fazia um curso técnico, que você ia aprender. Então, tipo, inevitavelmente você ia aprender sobre back-end, sobre banco de dados. Então você ia aprender SQL, você ia aprender tudo que tinha para aprender sobre cardinalidade, sobre relacionamento. Na época era mais, né, banco relacional. E também, sei lá, ia aprender arquitetura, você ia aprender uma linguagem, aí você ia aprender um pouquinho de front aqui, ali, de web, alguma coisa assim, né? E aí eu tô vendo vocês dois como Senior Software Engineer. Hoje, 2025/2026 quase, é possível, então, eu começar uma carreira em 2025, 2026, focando única e especificamente só no back? Vocês acham que isso é possível? Qual é a visão sua sobre isso? Cara, eu acredito que sim. Na verdade, o front-end tem sido a porta de entrada há muito tempo, e eu digo isso porque eu também fui professor um bom tempo da minha vida ali, e trabalhei, enfim, em diversas escolas. Minha última experiência foi ali na FIAP, como professor do curso de engenharia de software. E, cara, a porta de entrada é o front-end pela questão do visual. Todo mundo que está vindo para a área de tecnologia, ela tem todo ser humano, né? A gente se comunica muito pelo visual, a gente entende o mundo pelos nossos olhos. Então, não seria diferente com código. A gente acaba entendendo essa centralização da div, por exemplo, vendo realmente que ela centralizou. E quando a gente fala de back-end, é um mundo mais fechado, né? O pessoal, os Batmans da vida aí, né? Os Mr. Robots que trabalham com touca, tudo escuro e tal, porque a gente tem a responsabilidade de cuidar ali, de basicamente proteger o banco de dados, proteger ali toda a parte de regra de negócio, e isso acaba ficando um pouco mais complexo, porque o banco de dados, você entender as cardinalidades, você entender ali relacionamento, tudo isso acaba sendo um ensinamento a mais. Como você disse ali, né? Putz, se eu quisesse fazer banco de dados, eu tinha que fazer um curso só de banco de dados. E não é diferente até hoje, né? A gente coloca banco de dados dentro dos cursos de back-end, mas o banco de dados é algo muito complexo, né? Se você for aprofundar. Então, acho que o back-end e ter essa complexidade do back-end e banco de dados para cuidar, ele afasta um pouquinho mais e dificulta um pouco essa curva de aprendizagem. Por isso que a maioria dos cursos, enfim, escolas começam pelo front-end para conseguir atrair realmente as pessoas. Mas eu acredito fortemente que hoje em dia dá sim para a gente começar trabalhando 100% numa carreira back-end, começando. Só que eu sou muito adepto da questão de você ser um júnior ou estagiário no começo da sua carreira, sem essa ambição de em 2 anos se tornar sênior, em 2 anos se tornar pleno, para deixar maturar. Você quer ser back-end? Tenta achar alguma vaga de back-end, estuda o back-end, continua lá com o seu curso de front, que provavelmente você vai ter onde você está estudando, mas você precisa estar inserido. Se você estiver inserido nesse contexto, aí é muito possível você focar 100%, enfim, evoluir. Não sei o que o Rogério acha aí. Cara, eu acho... tenho um pensamento muito parecido com o seu. Assim, conheço muitas pessoas, a maioria das pessoas que eu conheço, na verdade, quando tem o primeiro contato com tecnologia, seja front-end ou back-end, ela vai muito pelo gosto, pela facilidade ali que o curso que ela esteja fazendo, da forma como ela esteja aprendendo, é apresentado para ela. Então, eu acho que é um caminho natural da pessoa. Hoje nós podemos colocar, além do front-end, do back-end, né, podemos colocar o mobile também, que eu considero uma terceira linha aí. Acho que, inclusive, na live de ontem o pessoal falou bastante disso. E eu acho que é um paradigma também diferente, que deve unir os dois aí, tem uma complexidade muito alta também. E pela minha experiência, o primeiro contato da pessoa, ela já sabe, pô, cara, eu não gosto de back-end porque tem questão de banco de dados, eu tenho que me preocupar com várias questões ali de segurança que para mim não faz sentido. Outras que por exemplo, para mim pode até ser irônico, mas é um pouco abstrato a parte de front-end. Eu nunca fui um cara muito chegado a front-end, e naturalmente as oportunidades, até de trabalho mesmo, foram aparecendo para mim.
Então, eu acho totalmente possível não só você começar a carreira focada em back-end, ou em front, ou até em mobile, como eu tenho o pensamento que isso é até bom, né, no primeiro momento. Eu acho que se você tenta aprender as especialidades, essas três, assim, tudo ao mesmo tempo, num primeiro momento, quando você está aprendendo ali, eu não acho que é muita informação, você não consegue focar. É claro, de acordo com o desenvolvimento da sua carreira, eu acho que você começa a ter mais curiosidade, a entender como o outro lado funciona também. Então, isso vem natural. Então, concordo total com o Thiago e digo até mais, do meu ponto de vista, eu acho até bom a pessoa focar só em back-end, ou só em front, ou só em mobile, por exemplo. Boa. Sim, eu tenho visto. Eu tô na educação faz tempo, né? Já são 15 anos praticamente beirando educação e tecnologia. E normalmente são ciclos, né? Épocas você fala mais que o especialista é melhor, em épocas você fala que o generalista é melhor. Com o advento das IAs, o discurso tá querendo voltar a falar um pouco do especialista. Eu sei que nos últimos anos eu ouvi mais, generalista, um full stack, alguma coisa assim. Legal saber a opinião de vocês. E aí, Thiago, o que você preparou para nós? O que você tem falado de carreira back-end? Só um adendo também disso que você falou que eu lembrei, sobre hoje em dia tem se falado muito especialista, mas no sentido bastante da carreira em T, né? Que você tem ali uma superficialidade em bastante coisa, mas você se aprofunda em uma. Então acho que esse tipo de aprofundamento é super importante, galera. Bom, hoje a gente vai falar sobre carreira, galera. Eu preparei aqui um jogo aqui de perguntas. Eu quero trazer um pouquinho da experiência do Rogério, que tem trabalhado aí com back-end em grandes empresas, né, XP, enfim, empresas gigantescas aí, Itaú, tem bastante experiência com contextos diferentes. Hoje ele está no Mercado Livre comigo, e como ele estava trabalhando com outras linguagens, hoje com o desafio aí do Go, principalmente, né, eu vi que tinha alguém aí no chat que está começando a aprender Go, a gente pode falar um pouquinho sobre isso também, sobre o que aprender agora para back-end, mas nessa live a gente quer trocar essa ideia, vai ser mais uma conversa, um bate-papo. Eu vou trazer umas perguntas aqui bem sugestivas aí pro Rogério responder e vou complementando. E também vou ficar de olho um pouquinho também aqui no chat. Eu já vi que surgiu algumas perguntas que já estão dentro do meu roteiro aqui, do que eu preparei para vocês. Então, acredito que vocês vão curtir aí. Bora lá? Bora. Só um comentário, até que o Thiago Bradock comentou, e eu já vi aqui, inclusive no chat, que algumas pessoas também falaram do full stack, né? O termo full stack. Acredito que nos últimos anos esse termo ele vem mudando muito, assim, full stack. Antes o full stack era front e back, né? Hoje eu entendo que o full stack ele engloba muita coisa. Infra, parte de cloud, segurança, um pouco mais a fundo do banco de dados, coisas que não é só código, né? Não é só você abrir e fazer um commit. Então, muita questão de arquitetura. Então, acho que o termo full stack hoje, ele é muito abrangente, e aí entra nesse item que vocês falaram do especialista, né? Especialista, staff, enfim. São cargos até acima do sênior, que o pessoal já tem uma visão mais ampla de todo o ecossistema. Então, acho que esse full stack faz todo sentido, né? Maneiro. Boa, Rogerão, já vou te puxar a primeira aqui, cara. Vamos começar pela base. A gente hoje no mercado de back-end também, né? Mas no mercado de tecnologia de programação, a gente está todo mês a gente é inundado com um monte de tecnologia nova. Ainda mais agora com o IA, né? Com o famoso advento da IA, da inteligência artificial. O Gemini, aí a Google acabou de lançar a IDE deles, enfim, o Gemini Pro 3, o negócio tá, o Banana Nano lá, né, para geração de imagem. O Rocket City, eu acho que até postou uma foto hoje, deve ter sido desse Banana Nano aí do Diego, do Mike e do Rodrigo em Nova York. Em Nova York. Não, comentei que eu não gostei da harmonização facial que o Diego fez, ficou estranho, mas o Mike e o Rodrigo enganaram bem. Mas a gente recebe enxurrada de framework novo, de muita coisa nova, e assim, Rogerão, na sua visão, cara, quais são os fundamentos, assim, imutáveis que qualquer dev que quer
ir para essa carreira back-end, que quer focar nessa carreira, ele precisa se preocupar, né, acima de IA, de ferramenta da moda, né? Putz, mas agora o Cursor faz tudo por mim, o Windsurf faz tudo por mim, o Coder, sei lá, todas essas IDEs aí com IA embutida, eles fazem tudo para mim. Tudo bem, mas o que a gente ainda precisa saber e, assim, inevitavelmente a gente vai precisar saber o resto da nossa vida, para que a nossa carreira tenha, né, uma vida longa aí, né, para que a gente chegue realmente onde a gente deseja, sei lá, num cargo de staff ou num cargo de gerência, de coordenação e por aí vai. Uhum. Então, acho que o primeiro item que vem à minha cabeça, assim, ele é análogo, se é back-end, front-end, é um item muito específico, que acho que 99% ou 100% do público que está aqui vai entender do que eu estou falando, que é lógica de programação. Eu acho que, como base, lógica de programação, estrutura de dados, isso, cara, é uma coisa que eu mesmo venho revisando há alguns anos, porque, pô, vi na época da faculdade e depois, pô, você acaba entrando no ritmo de trabalho no dia a dia, e você acaba esquecendo essas coisas, né? Eu acho que não, o pessoal tem muita ideia também, eu acho que, onde eu vou utilizar isso no dia a dia, né? Não é só por esse lado. Assim como tem engenharia, seja qual ela for, o pessoal tem muita matemática ali, é para exercitar uma forma diferente de você pensar e resolver um determinado problema. Então, acho que algoritmos, estrutura de dados, lógica de programação, é totalmente necessário, independente da carreira que você vai seguir dentro de tecnologia. E isso até banco de dados, DevOps, eu acho que é totalmente necessário. Então, até a gente teve uma reunião recentemente com uma gerente nossa, ela já foi desenvolvedora. Então, pô, se em algum momento você precisar abrir o código ali, eu acho que ela vai esperar que você saiba, pelo menos, ter uma boa lógica de programação. Isso é uma coisa que é imutável, uma coisa que você vai ser exigido no júnior, pleno, sênior, e lá, quando você for um especialista, talvez, né, você vai ser muito exigido disso. Aí, já entrando na parte de back-end, eu acho que tem algumas coisas que são sempre gargalos do contexto back-end, né? Banco de dados, então, entender, você acho que não precisa ser um DBA, mas você entender ali um banco de dados NoSQL, SQL, qual tipo do NoSQL que eu vou utilizar, se orientado a documento, chave-valor. Hoje isso já não é mais novidade no mercado. Então, você tem que saber trabalhar com diferentes bancos de dados, saber como eles funcionam, até porque muitos problemas de back-end são associados a banco de dados. Então, eu acho que banco de dados é uma coisa que é interessante você estudar um pouquinho mais a fundo, além de lógica de programação. Uma coisa interessante que eu acho que já comentei, não sei se eu comentei, mas redes, eu acho conceitos de redes, eu acho conceitos básicos, né? A gente fala muito de REST, principalmente no mundo web, mas tem muito conceito básico de redes envolvido. Então, o que é um TCP, qual que é a diferença do HTTP, HTTPS, saber trabalhar com status code de maneira correta. Pô, galera, falando sério, assim, nesses 12 anos, 13 anos de carreira, eu vi muita coisa do cara retornar status code 200 com um erro no body. Então, umas coisas que você vê que pode ser feito tem uma maneira correta de você utilizar aquilo ali, né? Então, esses conceitos eu acho básicos, eu acho programação orientada a objeto, não só orientação orientada a objeto, mas paradigmas de programação, né? Eu acho que programação orientada a objeto é o mais utilizado, você aprende muita coisa ali, mas a gente já vê que tem umas linguagens que já estão indo para um conceito mais funcional, né? E eu acho interessante você se aprofundar um pouquinho nisso também. Eu acho que essas são coisas básicas, eu acho que são coisas imutáveis. Agora mesmo, né? Eu particularmente, estou trabalhando
apesar de ser o mesmo paradigma de programação, o Go, mas era uma linguagem que eu não tinha trabalhado até então. Mas eu acho que, por já ter trabalhado muito com orientação a objetos, já tive mais facilidade ali para aprender. E todos esses outros que eu comentei com vocês. Não sei se vocês concordam, o que vocês acham? Não, muito massa, cara. Acho que é isso. E só para trazer também um contexto para a galera que pode estar pensando, agora eu quero entrar na área de back-end, sou júnior, sou estagiário. O back-end, galera, ele vai abranger essa regra de negócio, né, o que está por trás ali do front ou de uma aplicação mobile também. Tem o seu back-end, né, em algumas situações. E ele também vai cuidar ali do banco de dados. Hoje em dia, dificilmente empresas têm essa figura do DBA. Isso acontecia na nossa época, tinha, né? Pessoa DBA específica. Eu, inclusive, fiz curso na Impacta de MySQL Server, de SQL Server da Microsoft, assim, tipo, muito tempo atrás, porque existia essa figura. Eu estava tentando ir para esse caminho, enfim, acabei parando no back-end. Mas hoje em dia o back-end cuida disso e também. Algumas empresas também, o back-end é responsável pelo DevOps. Então, empresas maiores, né, como o Mercado Livre, por exemplo, a gente tem um time de DevOps, mas não significa que a gente não faça deploy. A gente faz deploy. Num nível de abstração um pouco maior, né, um nível mais alto ali, mas a gente também faz. Na empresa anterior que eu tava, eu fazia ali o Terraform, eu fazia, sabe, tudo, entrava na AWS, criava um novo banco, tudo bonitinho. Então, pode ser que você encontre oportunidade de back-end que você precise lidar com o back-end, o código, com o banco de dados e com o DevOps. Por isso que o Rogério falou dessas três coisas, né, que são muito importantes, que é a lógica, a estrutura de dados para o back-end, o banco de dados, entender o que é SQL, NoSQL, toda essa parte ali, como escreve realmente um código SQL, como faz ali toda essa lógica, e essa parte de redes que tem a ver, engloba tudo, mas quando você vai olhar para DevOps, redes, assim, é essencial. Você vai definir ali segurança, você vai definir todos os seus IPs, enfim, públicos, privados. Então, esses conceitos, você vai precisar, mesmo que a IA escreva código para você. Mesmo que o cursor escreva o código para você, você vai precisar entender o que ele fez. Por quê? Se ele alucinar, enfim, Thiago, mas tem contexto, tem MCP, tem um monte de coisa aqui, ele não vai alucinar, beleza, mas se ele escrever mais código, e se esse código quebrar em produção, você vai ter que entender o que ele fez para conseguir arrumar. Quem nunca aí, né, em projetos pessoais, ou até em projetos de empresa, entrou no loop eterno ali de pegar o erro do console e colocar na IA, pegar o erro do console e colocar na IA, e aí ela aplica o que ela fez, dá erro de novo, você coloca lá e você entra num loop maluco. Se você não sabe o que está acontecendo, você vai demorar mais tempo com uma ferramenta que deveria te trazer mais agilidade. Então é muito importante vocês terem isso. Eu estava na última experiência que eu estava trabalhando estava fazendo entrevista de emprego, e eu sempre fui muito contra, Thiagão, Rogério, entrevista de lead code, né, entrevista ali de quadro branco. Sempre fui muito contra, não sei o quê, porque eu sou um cara que fica um pouco nervoso ali nesse momento de entrevista, né, esse momento crucial, quem não, né, mas eu sou um dos que ficam muito nervoso, e enfim, entrei nessa oportunidade que eu tava entrevistando com o lead code, deu certo. Mas depois que eu comecei a entrevistar, a gente pegava o primeiro exercício do lead code, que era o tio Sam, que era o para você fazer a soma ali de dois números num array, e você tem que retornar um target ali, a soma deles tem que dar um target. E é o mais básico, se você fizer dois loop ali em qualquer linguagem, não importava a linguagem, você resolvia. E o pessoal travava muito, e eu via que é muito dessa trava da galera por não praticar. E eu não digo que você tem que ser contra ou a favor a entrevista de quadro branco aí, de lead code, mas para sua carreira, eu até postei um vídeo esses dias sobre essa questão da IA, né, de como a IA pode substituir ou não aí o dev, de toda a especulação que existe, galera, o que a gente precisa preservar é as nossas habilidades cognitivas, para tudo, para nossa vida, para a gente continuar vivendo, e em código muito mais. Então, você entrar numa sala com uma gerente como a nossa ali, que manja de programação, e não conseguir programar porque você faz tudo por IA, você faz tudo copiando e colando do curso da semana, do não sei o quê, pode te complicar no futuro, tá? Então, o back-end, não que o front-end não seja, tá? Mas o back-end é uma área dentro de tecnologia bem crítica,
porque a gente é a barreira ali para o banco de dados. Então, nós estamos bloqueando ali SQL injection, a gente está bloqueando ali ataques de hack, a gente está bloqueando, às vezes nem ataques, mas dados mal estruturados, desestruturados, que possam entrar no nosso banco e quebrar ali todo o nosso banco de dados, e a gente tem que fazer, sei lá, uma migração, tem que fazer uma loucura lá, que pode parar a aplicação. O back-end, ele é crítico, né? Uma vez que os dados ali, eles se transformam em informação através do back-end também, sendo retornado para o front-end. Então ele faz esse filtro tanto de ida quanto de volta, então é bem crítico. Então você ter essa base bem definida é muito importante dentro da carreira de back-end.